Bem-vindos novamente. Essa é a continuação da aula sobre números e eu não poderia passar por números sem explicar a função da classe Math dentro do contexto de números em Ruby. Essa classe Math, ela é uma classe uma descendente direta do kernel. Ela não faz parte dos numéricos, embora ela trabalhe com numéricos. Aqui eu vou apresentar para vocês só uma lista pequena de alguns métodos e constantes que temos no objeto ou na classe Math. Eu vou exemplificar para vocês aqui utilizando o IRB, mais uma vez, algumas coisas. Por exemplo, math:\pi vai me retornar exatamente o número pi, porque pi é uma constante. Eu quero que vocês prestem atenção em uma coisinha só. Vou chamar esse método aqui arco da tangente e passar para ela só o valor em graus para que ela me retorne um resultado. Tem uma diferença básica entre esses dois métodos aqui. Para chamar a constante pi, eu tive que usar a notação de duplo dois pontos, enquanto para chamar um método que precisa de argumentos, só foi necessário utilizar ponto como nos outros. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre quais são os métodos dessa classe, vocês podem utilizar o math.methods, que vai lhe dar uma lista completa sobre cada um dos métodos que essa classe pode ter. Aqui eu vou só exemplificar o que essa classe tem aqui. Por exemplo, eu estou pedindo para escrever aqui o número neperiano. Estou pedindo para escrever o número π. Agora vem os métodos seno de zero, cosseno de zero, o math.squareroot, ou seja, raiz quadrada de 81. Ele é equivalente a esse método, a essa função aqui. Pegar o número 81 e elevar a 0,5. Porque todo número que é elevado a 1 meio é a raiz quadrada. Ou seja, fica por questão de gosto se você quiser utilizar a classe Math ou simplesmente fazer o cálculo assim. E outra coisa engraçada na classe Math do Ruby, porque essa classe também ela é encontrada em JavaScript, em Java, em PHP e várias outras linguagens, mas aqui no Ruby você tem esse método da classe Math, o hypot, que é hypotenuse e hipotenusa, onde você vai dar o lado A e o lado B e ele vai dizer o valor da hipotenusa. Antes que isso aqui dê erro, deixe-me colocar logo aqui essa expressão entre parênteses e transformá-la em string, porque o método puts, como vocês sabem, só escreve strings. Vou simplesmente interpretá-lo mais uma vez e voilá. Número neperiano, constante neperiana, constante π, seno de zero, que é 0, cosseno de zero, que é 1, a raiz quadrada usando o método sqrt da classe Math, a raiz quadrada usando simplesmente a notação simples, e a hipotenusa. Você deu 3 e 4, ele retornou 5 como hipotenusa. Próximo assunto, strings.